Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 258, que nós gravamos numa tarde fria de segunda-feira, fria pelo menos em São Paulo, né? Não está frio em todos os países e territórios do mundo, mas aqui em São Paulo está meio friozinho. As principais ligas europeias, quase todas elas retornaram neste fim de semana e vão ser o principal assunto da nossa próxima hora. O Barcelona estreou com uma goleada em La Liga, mostrando mais uma vez que é o principal favorito para conquistar o título mais uma vez. José Mourinho fez o seu primeiro jogo no comando do Real Madrid e a vitória do Real Madrid sobre o Espanhol foi bem dramática. Também tem o caso Julián Álvares, que está em litígio com o Atlético de Madrid e a sua torcida. Tem a primeira rodada da Premier League, que começou bem do jeito que a anterior terminou. Também teve a primeira rodada na Série A, teve campeonato francês, teve Supercopa da Alemanha. Nós vamos falar sobre tudo isso, Felipe Lobo. Boa tarde, Bonsa. Salve, salve todos os nossos amigos e amigas. Inclusive, Fernando Andrade sempre presente aqui, lá de Calgary. Lá eu acho que deve estar friozinho também, viu, Bonsa? Apesar de lá ser verão. Calgary eu acho que não faz muito calor para o nosso padrão. Aqui na região metropolitana de Piracicaba, no condado de Limeira, 27 graus. Então tá famoso calor pra cacete. Mas tivemos aí uma primeira rodada da Premier League, nenhuma surpresa muito grande, né? Assim, acho que talvez o Manchester United, mas eu não sei se a gente pode classificar o Manchester United pisando na bolinha de gude e caindo de bunda no chão como uma surpresa. E acho que também nenhuma surpresa na Série A, né? Na estreia do Campeonato Italiano. Acho que muito do que era esperado mesmo. E eu também acho que não teve nenhuma surpresa na Supercopa da Alemanha. Quem ganhou a Supercopa foi o Bayern de novo, né? Então, mas a gente vai falar de algumas coisas, porque algumas coisas a gente falou sobre na nossa prévia, né, Bonsa? Acho que quem leu as prévias que a gente fez, tanto da Premier League quanto da Série A, já sabia mais ou menos como estavam as forças, né? E como esses times chegavam. Como eles chegam é uma coisa, como terminam é outra, a gente ressalta, é evidente, mas como eles chegam é mais claro e isso ficou evidente também, né? Então, acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre cada um desses times aí, como eles estrearam, sem surpresas. Vamos começar pela Espanha e pelo caso do Álvares, que eu acho que é a principal história do fim de semana no futebol europeu, né? Porque, como você disse, né? Todo mundo estreia ainda, né? Então tem algumas coisas que se confirmam, outras que não, mas ainda é muito cedo também para tecer grandes teses. Mas o caso do Álvares chama atenção, né? Porque não melhorou, né? Tá indo de mal a pior, né? O Álvares, desde o fim da temporada passada, estava dando indícios de que queria sair do Atlético de Madrid. Foi a principal temporada dele pelo Atlético de Madrid. Ele, durante a Copa do Mundo, deu uma entrevista muito doida depois da vitória da Argentina sobre a Áustria, dizendo que queria sair, que tinha falado com o pessoal do Atlético de Madrid, que queria realizar o seu sonho, né? Que é a muleta que os jogadores sempre usam nessa situação. A novela começa, de fato, com a eleição do Real Madrid, né? Porque o Florentino Pérez promete uma grande contratação se for eleito, e aí quando promete uma grande proposta, né? E aí quando é eleito faz a proposta de 150 milhões de euros pelo Julián Álvares, o Atlético de Madrid diz não, e aí a história acaba ali, né? E todo mundo envolvido diz que não era uma proposta séria, era só uma bravata do Florentino Pérez. Mas o Barcelona realmente estava interessado no Julián Álvares, e o Atlético de Madrid não gostou nem um pouco da maneira como o Barcelona abordou a operação, né? Como o Barcelona tentou contratar
o Julian Álvares, falando primeiro com o Álvares, usando a imprensa para pressionar, todas aquelas coisas que a gente já sabe. E o Atlético de Madrid bateu o pé e falou: não vou vender, não era meu planejamento vender nessa temporada, não quero vender para um rival direto, né? Nem para o Real Madrid, claro, mas também não para o Barcelona. E o Julian Álvares continua emburrado. Ele foi reintegrado ao elenco, voltou ao time do Atlético de Madrid nesse jogo contra o Villarreal e foi vaiado desde o início ao fim, né? Foi vaiado quando o nome dele foi anunciado no estádio, foi vaiado quando ele entrou na metade do segundo tempo, foi vaiado quando tocou na bola. E ao fim da partida, os jogadores do Atlético de Madrid foram saudar a torcida. Era o primeiro jogo do Atlético de Madrid em casa. E o Julian Álvares não foi com os jogadores. Ele saiu de campo sozinho em direção ao vestiário. Depois da partida, o Diego Simeone confirmou que foi uma decisão da diretoria e não do Julian Álvares, né? Uma decisão da diretoria de não permitir que o Julian Álvares saudasse os torcedores junto com o resto do elenco. Não sei se era uma maneira de preservar o Julian Álvares, não sei se era uma maneira de tentar contornar a situação, mas só tornou pior, né? Porque ficou muito claro que tem um problema ali com o Julian Álvares, não que não estivesse, mas colocou ainda mais em evidência a situação do Julian Álvares. Como que você vê essa situação? É lógico que tem vários interesses aí, né? O Barcelona tem o interesse de ter um centroavante novo, o Atlético de Madrid tem o interesse de manter o seu, o Julian Álvares tem o interesse de jogar em outro clube, mas é uma situação assim que não é nova, né? A gente já viu isso antes. Acho que o que chama mais atenção é a posição resoluta do Atlético de Madrid de nós vamos com essa treta mesmo, se ninguém ceder, né? Nós vamos com essa treta mesmo pela temporada. É um caso que eu acho que tem várias frentes aí pra gente tratar. Eu vou começar pela parte dos clubes que fazem ou fizeram ou teriam interesse. Acho que o Barcelona é conhecido por ser um time que vai pra cima dos jogadores antes de falar com os clubes. Não que isso não aconteça, isso é muito comum, na verdade. Mas é que a estratégia do Barcelona muitas vezes é de... E o Real Madrid também, mas em outro eu vou já separar. Mas os dois fazem isso, mas normalmente o Real Madrid, ele chega no cara que tá faltando 2 anos pro fim do contrato e fala, ó, se você esperar seu contrato acabar, eu te contrato no fim do... né? E isso, claro, força o cara... Ou força não. Dá uma arma pro cara na negociação com o clube atual para pedir um salário extravagante e o clube não quer. A gente já viu isso acontecer, não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes. Não O só isso, Barcelona... mas também para dizer para o cara chegar pro clube e falar, ó, eu já tô acertado com o Real Madrid, você me vem, eles estão oferecendo 20 milhões agora. Você aceita, senão Pois eu vou é, sair de graça. Também tem isso. ainda tem isso. E o Barcelona costuma tentar convencer o jogador que ele vai ser muito importante para depois forçar um acordo num valor menor. Porque qual é o caso, né? O Atlético de Madrid não precisa vender. Ele não precisa vender para fechar as contas. Ao contrário do que a gente vê aqui no nosso futebol, né, Bonsa? E a gente está vendo agora um clube brasileiro que não precisa vender, que é o Palmeiras. Na hora que o Manchester City oferece aqui 3 Mariola, ele fala: 3 Mariola eu não quero, não, viu, brother? Tô de boa. Se você quiser voltar com uma maleta bem cheinha de euros, a gente resolve conversar. Mas se você vier aqui com 2 balas Juquinha, eu não quero. E o Atlético de Madrid tá nessa situação, né? Ele pode falar, não quero vender, o jogador é importante, só vai sair se não for para um rival direto. Eu não tenho por que reforçar meu rival. E só quero se for por um valor extravagante também, porque eu não quero vender. Quem quer sair é ele. Eu acho que tem todos esses aspectos. Eu vi algumas pessoas levantando uma questão de que a La Liga, a Espanha, né, como um todo, exige ter multa, né? Você precisa estabelecer uma multa Sim. contratual do jogador. No Brasil, por exemplo, essa multa é calculada de acordo com o salário. Você tem uma multa calculada. Em lugares como a Premier League, na Inglaterra, não há exigência de ter uma multa. Você pode simplesmente não ter multa e todo contrato, toda contratação de um jogador que tem contrato precisa ser negociada. Isso tem gente que acha que é muito alta a multa, porque a multa do Álvares é 500 milhões de euros.
É verdade, é uma multa alta, mas por quê? A gente precisa entender por que isso aconteceu também, né, Bonsa? Neymar. O Neymar tinha uma multa de 220 milhões de euros, que na época se achava impagável, todo mundo E aí achava que pagaram. era um valor absurdo, e alguém pagou. É. Então, hoje em dia, os clubes colocam 500 para não correr esse risco. Para toda vez que alguém vê. Efetivamente não ter multa, né? Multa de Efetivamente não 500 é ter multa. efetivamente não ter multa, que nem, por exemplo, o Barcelona, foi o que perdeu o Neymar, né? Quando começou a renovar contrato das suas promessas, o Começou a Gavi, o colocar 1 Pedro, bilhão, né? 1 bilhão de multa. Só que assim, eu entendo isso, só que isso é negociável, né? Se o agente do Atlético de Madrid, do Julián Álvares, quando tivesse chegado ao Atlético de Madrid, falado, olha, eu quero colocar uma multa realista, dava para negociar. Ele provavelmente teria que baixar um pouco o salário, ele teria que ceder alguma coisa para ter uma multa. Ou o Atlético de Madrid falasse, não, eu acho que com multa pagável eu não quero, eu prefiro não contratar você, eu prefiro contratar outro. Mas ele queria ir para o Atlético de Madrid, ele queria ir com esse valor, e a negociação, não, a multa não foi imposta, foi uma negociação, né, entre o agente do Julián Álvares e o Atlético de Madrid. E essa multa entrou. Você sabe por que, que o agente do Julián Álvares não se importou com essa multa? Porque ele sabia que se aparecesse uma proposta e se o Julián Álvares quisesse ir embora, eles iam fazer exatamente todo esse circo que o Julián Álvares tem feito já há 6 meses. Porque isso geralmente dá certo, né? Você dá umas declarações, solta no Fabrício Romano, tem toda a pressão da imprensa, tem toda a pressão da torcida, a situação fica insustentável e a maioria dos clubes vende. E talvez o Atlético de Madrid ainda venda nessa última semana de janela. Vai saber. Mas o Atlético de Madrid está batendo o pé por princípio mesmo, dizendo: olha, não dá para ser assim, né? Não dá para o jogador ter contrato até 2030. Não dá para ele, de repente, decidir que quer ir para um dos nossos rivais, um adversário direto para todas as nossas ambições nessa temporada, e a gente está sendo forçado a vender, e ainda dessa maneira, né, Lobo? Que não é nem que o Barcelona chegou com o dinheiro que o Atlético de Madrid pediu. Ele está tentando também pagar menos, né? Está fazendo toda essa Exatamente. operação para baixar o valor. E o Atlético de Madrid está certíssimo em não ceder. Mais clubes deveriam fazer isso, e aí talvez os agentes começassem a prestar atenção em multa rescisória. E aí talvez esse tipo de circo não acontecesse mais com tanta frequência. E assim, eu entendo o lado que tem gente que fala que, pô, 500 milhões é uma multa impagável, não devia ser possível, devia ter uma ancoragem como tem no Brasil. Eu entendo, mas eu acho que a gente não pode pensar numa lei ou numa regra para beneficiar meia dúzia de jogadores. Porque quem é que tem multa de 500 milhões, né, Bonsa? A gente não tá falando do jogador do Elche, né? Então, assim, eu não sei se a regra tem que mudar por causa desses meia dúzia de caras que, de fato, se você colocar uma multa de 100 milhões, a galera paga. Na maior parte dos jogadores, e eu diria que pelo menos 99% de jogadores, 90% no mínimo, não tem essa questão. Inclusive, as multas são bem mais baixas, né? Acho que a questão o jogador quis sair e tá forçando a saída. E aí, forçar a saída não é bom. Ele assinou o contrato, o Atlético conta com ele, ele é um dos principais jogadores, foi o principal jogador do Atlético na temporada passada. Por que o Atlético tem que ser forçado a vender? E o que está acontecendo agora é que o Atlético falou: eu vendo, se for o valor que eu pedi, que estão falando de 150 milhões, e se for para fora da Espanha. Então, se falou do Arsenal. E eu acho completamente compreensível. Assim, eu sei que é um pouco. Eu vou fazer uma comparação que não é exatamente justa, mas é como se assim o Corinthians tivesse chegado num jogador do Santos, fechado com o Santos, fechado com o jogador do Santos, e depois forçasse o jogador. Aí o jogador fica: eu não quero jogar porque eu quero ir pro Corinthians. Por que o Santos tem que ser obrigado a vender pro Corinthians só porque o jogador quer ir? Por que eu vou reforçar um rival? Né? Assim, eu tô colocando Santos e Corinthians porque não são os maiores rivais, mas enfim. De qualquer forma, eu acho que tem uma coisa errada aí. O Álvares lidou mal com a situação, geriu mal, deu uma declaração que eu acho irresponsável num jogador que tem contrato. Eu acho que se você quer sair, acho completamente justo que você chegue no clube a portas fechadas e fale: Atlético, eu gostaria de sair. Existe uma forma de a gente fazer isso? Qual é o valor que vocês gostariam de receber? Eu acho que tudo é negociável. O Atlético não diz que não vai vender. Não quer vender nessa situação de ser colocado
com a corda no pescoço. Tem que vender, porque senão o jogador vai ficar bravo. Então você vai ficar bravo no banco, ou então vai ficar bravo entrando em campo. Como você falou que viu o documentário do Guardiola, eu ainda não vi, mas que ele diz lá, eu vi um trecho que ele fala, às vezes o jogador tá triste, joga triste. Você tá feliz, joga feliz. Não, é seu trabalho, você vai jogar triste. É assim exato. mesmo. Eu também não acho que deveria mudar a regra, porque eu acho que os clubes precisam ter o direito de ter jogadores sem cláusula de rescisão, porque senão é uma instabilidade muito grande na sua pré-temporada, no seu planejamento, né? Imagina se todos os jogadores do Atlético de Madrid tivessem uma cláusula de rescisão pagável. Aí chega sexta-feira, na véspera do fechamento da janela, e de repente, por coincidência, pegam 3 titulares. E aí, beleza, recebeu muito dinheiro, mas aí você tem 2 dias para repor e tem que reformular o time inteiro. Eu acho que isso cria uma instabilidade muito grande. Você não ter mecanismos para segurar os jogadores se você precisar, se você quiser, né? Se fizer parte do seu planejamento. Ninguém obrigou o Álvares a assinar o contrato pela duração que ele assinou. Ele assinou porque também para o Álvares dá segurança financeira, dá segurança laboral. O Álvares sabe que vai receber salário até 2030. Isso é bom para ele. Então, tem várias coisas aí, e eu acho que só permitir que todo mundo tenha uma multa pagável cria uma instabilidade muito grande nesses times menores, porque aí os clubes maiores podem chegar a hora que quiser contratar jogador e você tá com o seu elenco sempre em mutação, né? A questão do Arsenal, não parece que o Arsenal está pronto para fazer uma operação de 150 milhões de euros nesse momento, embora tivesse explorando o Vinícius Júnior antes do Álvares. O Álvares não é exatamente o jogador que o Arsenal está procurando, né? O Arsenal está mais para ponta esquerda do que para centroavante. O Álvares pode jogar pela ponta esquerda, mas ele é mais centroavante. E o Arsenal quer uma sinalização do Álvares de que ele quer voltar para a Inglaterra, de que ele quer jogar no Arsenal, né? Porque também pagar 150 milhões para ter um jogador que daqui a 2 anos vai falar, quero ir para o Barcelona de novo. Também não adianta nada, né? Então, parece que o Álvares, tá tudo isso numa matéria da The Athletic, o Álvares não tá super animado para voltar a jogar na Premier League, parece que ele está gostando mais de La Liga. Mas essa é uma história assim bem complexa, mas ao mesmo tempo alguém tem que fazer isso, né? Alguém tem que bater e falar, ó, não tem caminho para sair. E assim, já fizeram, tipo, por exemplo, o Liverpool com o Coutinho, que também foi com o Barcelona, bateu o pé, não vendeu, e aí em janeiro vendeu, né? Então, também não adianta também o Atlético de Madrid bater agora, vender em janeiro, ou sei lá. Mas acho que tem que desincentivar, né, esse tipo de operação. Tá no mudo. Tá no mudo. Que isso não é só pro Álvares, né? Desculpa, eu esqueci de desmutar. Não é só pro Álvares, isso daí é um recado pro próximo jogador que vier, né? Ou pro potencial substituto do Álvares, se ele sair. Pra falar, ó, escuta, não adianta você vir aqui e achar que daqui 2 anos você vai sair só porque você quer, porque assim, o contrato a gente faz para ser cumprido. A gente tá contratando porque a gente quer que você fique aqui. Então não vem com o pensamento de dar um passo pro Barcelona depois, porque não vai ser assim. Eu acho que esse é um recado, né, Bonsa? Não é só o caso do Álvares, é como você está falando, e assim, tem clubes que já fizeram isso porque podiam fazer, e aí tinha gente falando que era jogar dinheiro fora, perder dinheiro, mas eu acho que tem momentos que, assim, o PSG fez isso com o Neymar. O Neymar, se a gente lembrar, ele sai do Barcelona em 2017, em 2019, ele bateu o pé e falou, não quero mais ficar aqui, quero voltar para o Barcelona. O Barcelona fez uma proposta e o PSG falou, não vou vender, porque a proposta era evidentemente muito menor do que eles pagaram, e eles falaram, não vou vender. Eu comprei, paguei a multa, você vai ficar aí. E ele ficou bravo, deu declaração, queria sair e tal. E eu não tô falando nem que é por causa do Neymar, tá? Não é gostar ou não gostar do Neymar nesse caso, ou gostar ou não gostar do PSG, que eu não nutro super simpatia pelo PSG. Mas assim, eu acho que o clube tem que falar, escuta, eu paguei uma grana violenta para te trazer para cá, meu amigo. Então, assim, você assinou o contrato, agora você vai ficar. Você vai sair se eu quiser que você saia. Sim, você pode querer sair, e aí a gente pode chegar num acordo razoável. Mas para quem pagou 200 milhões, ou no caso do Atlético de Madrid, que pagou uma boa grana,
não lembro quanto que foi, mas foi bastante dinheiro que eles pagaram pro Manchester City. Você não pode sair só porque você quer, né? A gente tem que negociar. E outra coisa, que acho que a principal coisa ele foi para a imprensa durante a Copa para falar sobre isso. Se ele tivesse chegado no presidente do Atlético de Madrid e falado: eu quero muito ir para o Barcelona, existe uma porta para isso? Existe um jeito? Tem alguma forma que vocês aceitariam? Eu acho que a conversa seria outra. Talvez eles não quisessem também, do mesmo jeito, mas não criaria uma guerra. O Álvares quis criar uma guerra, porque eles sabem que a maior parte dessa meia dúzia de jogadores que pode fazer isso, normalmente vence essa guerra, no cansaço. E ele foi para essa guerra. E aí o clube está tentando colocar um limite que é justamente para isso. Talvez ele possa perder essa batalha com o Álvares, não consiga manter o Álvares muito tempo, mas para estabelecer que o próximo que vier, eles vão chegar e falar na negociação: você viu o que aconteceu com o Álvares? A gente não vai deixar sair. Você quer ficar aqui ou você quer ir para o Barcelona? Então já pensa nisso agora, antes de assinar o contrato, né? Só o outro lado, digamos assim, o agente do Álvares disse que a diretoria tinha prometido que se ele falasse publicamente que ele quer sair, que eles iam permitir, né? Mas vai saber também, né, o que sai da cabeça de agente também, às vezes nessas situações não dá para super confiar, mas essa é a versão do agente do Julián Álvares. Vamos falar sobre Real Madrid e Barcelona, que estrearam, né, nesse fim de semana. O Barcelona pegou o Elche, né, e ganhou do Elche, então parabéns para o Barcelona, mas foi uma grande atuação mesmo, assim, 5-0, e mostrando várias opções, né? O ADM fez o segundo gol, o Anthony Gordon saiu do banco de reservas e deu 2 assistências, o Barcelona reforçou seu setor ofensivo com mais opções e mostrou mais opções. Ainda está faltando o centroavante, né? Que, no caso, o Álvares, e caso não contrate, o Deco até disse que deve trazer um atacante, né? Porque perdeu não só o Lewandowski, mas o Ferran Torres também, né? Então não tem um camisa 9 adulto, como eles dizem. Mas foi uma estreia bastante promissora, né? Do Barcelona. O Fermín Lopes também jogando muito bem. O Fermín Lopes também é um jogador aí que tem espaço para crescer dentro desse elenco do Barcelona. E curiosamente o Rafinha jogou, não vou dizer como centroavante, porque ele não atua exatamente como centroavante, mas ele ficou como jogador mais avançado, né? Como você falou, eles não têm um centroavante hoje de função, né? Então o Rafinha jogou um pouco mais avançado. É claro que ele não é um centroavante, ele trabalha muitas jogadas, né? Mas dentro disso funcionou relativamente bem. O Rafinha segue numa fase muito boa pelo Barcelona, né? O Hansi Flick, eu acho que o Rafinha vai ter que pagar muitos vinhos pro Hansi Flick para a vida inteira, porque o Hansi Flick transformou ele num jogador que ele nunca foi. Ele sempre foi muito bom, mas ele não era desse nível espetacular que ele é hoje, né? Sem o Hansi Flick. E que bom para ele, por isso, e que bom para o Barcelona. Ele que agora é o capitão do time, né? O Fermín Lopes eu acho um jogador muito bom, muito, muito bom. Também. E ele jogando bem. O Marc Bernal, a gente falou, jogou como titular, né? O Rodri ainda não tá em condições, né? Acabou de ser contratado, tá ganhando preparo físico. Mas o Marc Bernal é muito bom. Mostra um pouco que a gente falou da profundidade do elenco do time do Barcelona, né? É um time que tem muitas opções. O Yamal jogou um jogo que o Yamal nem foi grande coisa. O Barcelona fez 5-0, né? Porque tem o Rafinha, porque tem o Fermín Lopes, porque o ADM fez gol, porque o Gordon entrou super bem. Então acho que mostra, é um pouco declaração de intenção do Barcelona. A gente mostrou que tem um time muito bom, com um elenco bastante profundo, com ótimas opções e que pode fazer frente aí a praticamente qualquer time. Um detalhe é que o lateral esquerdo tá uma briga com o Baldé, né? Ele parece que vai sair, não tá nem entre os inscritos por enquanto. Pode ser que ele seja inscrito ainda, você pode inscrever, ele está sob contrato, mas tem uma questão aí que está se negociando se ele vai ficar ou não. O Hansi Flick quer que ele fique, mas aparentemente o jogador quer sair. É um caso que o Barcelona está vivendo, claro, não no mesmo perfil do Julián Álvares, porque Sim. ele não tem essa proporção, mas ele é um jogador de seleção espanhola, já foi convocado algumas vezes. Então é um jogador que quer sair, o clube falou, então você não vai jogar. Quem jogou foi o Xavi Espartz, da base, como lateral esquerdo.
E o Gerard Martin, que já foi lateral esquerdo, joga como lateral, também jogou como zagueiro ao lado do Christensen, com o Eric Garcia de lateral direito. Mas é um time que é muito bom. A entrada do Gordon foi muito boa. O Dani Olmo veio do banco, o Pedri veio do banco, o Gavi se machucou. Aparentemente não é uma lesão séria. O Gavi se machuca Não muito, é. né? Tem muitos problemas. Foi só uma pancada no Veio joelho. do banco. João Cancelo veio do banco, Koundé veio do banco. Então é um time que tem muito. O Pau Cubarsí, que ainda não está em condições, foi campeão do mundo pela Espanha como titular, estava no banco, não jogou ainda. Então, quer dizer, é um time muito, muito cheio de opções, né? Tirando na camisa 9, o time tem ótimas opções, mesmo que não seja. Talvez na lateral esquerda não esteja no nível dos outros, mas é um garoto, enfim. Tem o Martin, que também pode jogar. Acho que é um time que tem condições. Tem o Cancelo, que pode jogar de lateral esquerdo, como jogou. Então vamos ver. Eu acho que o Barcelona deu uma demonstração que é o time a ser batido, né? A gente vai falar do Real Madrid. O Real Madrid não deu uma demonstração desse tipo, né, Bons? Não deu. Foi a estreia do Mourinho jogando contra o Espanhol fora de casa, não é necessariamente um jogo fácil, mas o Real Madrid teve dificuldades, né? Acho que a primeira coisa é ver a escalação, né, do Real Madrid, com algumas dúvidas que a gente tinha. Por exemplo, o Bernardo Silva jogou na posição de volante, né, ao lado do Federico Valverde. Então é um meio-campo até bem ofensivo, né? O jogador mais defensivo do Real Madrid no meio-campo era o Valverde, que tem bastante chegada. Então, Valverde e Bernardo Silva. Eu até achei em alguns momentos que o Bernardo Silva deu um pouco que o Real Madrid perdeu desde a saída do Modric, desde a saída do Kroos, que é aquela qualidade de passe na saída de bola. Na direita, que é a posição aberta no ataque do Real Madrid, jogou o Arda Güler. E para o desespero de quem quer ser titular do Real Madrid, ele jogou muito bem. Ele foi talvez o melhor jogador do Real Madrid em campo. Então, isso é uma questão, né? Com o Arda Güler muitas vezes trazendo na perna esquerda, acionando o Dumfries, né? A dobradinha Güler e Dumfries foi uma das principais armas do Real Madrid, mas não teve muitas outras, né? O Real Madrid foi um time estranho porque eu achei mais equilibrado do que na temporada passada, defensivamente, né? Um time que sofreu pouco na defesa. Ele leva o gol mais ou menos no único período em que o Espanhol foi realmente perigoso com regularidade, na metade do segundo tempo. Mas no ataque foi fraco. No ataque, o ataque não fluiu. Teve algumas escapadas do Mbappé, o Dimitrovic até teve que fazer algumas boas defesas, teve a bola parada e teve algumas jogadas criadas pelo Arda Güler. Mas no geral não foi um time que fluiu coletivamente no ataque. Não foi um bom jogo do Vinícius Júnior, acontece, ele não teve tanta participação assim, mesmo do Mbappé que teve essas escapadas, também não foi um grande jogo. O Bellingham fez o primeiro gol, teve algumas outras jogadas de cabeça, e no fim foi o Carlos Espi que marcou o gol da vitória nos acréscimos, pegando uma sobra de uma jogada ali do Mbappé. Outro também que começou ruim para o Endrick, né? Que não foi relacionado, que estava machucado, e aí na ponta direita o cara foi o melhor em campo e o gol da vitória foi pelo outro centroavante reserva. Então, difícil para o Endrick nessa situação, mas também o Diomandé começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo no lugar justamente do Arda Güler, que eu não consegui entender, porque o Arda Güler era o melhor em campo, mas é o Mourinho, né? Então ele também não vai tirar o Vinícius Júnior no primeiro jogo da temporada. O Mourinho sabe o que faz nesse sentido, pelo menos. Então esse é um Real Madrid que começa um pouco devagar, conseguiu a vitória é importante, mas não foi uma atuação que convenceu tanto quanto a do Barcelona, só a primeira rodada. O que eu achei interessante foi ter visto um time mais equilibrado defensivamente. Eu imagino assim que se o Mourinho não, de repente, tirar uma grande sofisticação tática da cartola, o caminho vai ser esse, né? Você ser equilibrado defensivamente, forte defensivamente e contar que os 800 milhões de euros que você tem no ataque vão decidir os jogos. Eu acho que sim, vai ser. O desafio, eu acho que de qualquer técnico do Real Madrid é esse, né, bom? Você equilibrar o time defensivamente sem a bola. Esse é o principal ponto para um time como o Real Madrid. O Dumfries titular na lateral direita, né? A gente
Eu acho que ele vai atropelar o Alexander-Arnold nesse sentido, porque ele oferece a qualidade de chegada e é um pouquinho melhor, acho que talvez seja mais que um pouquinho, é melhor defensivamente do que o Alexander-Arnold. Eu acho que a questão vai ser esse meio-campo, porque o espanhol, claro, oferece um tipo de desafio. Eu não sei como vai ser o desafio em outras situações, né? Em casos em que o Barcelona ou o Real Madrid for mais atacado e tiver que disputar a posse de bola, por exemplo. Mas é claro que a gente vai ver ao longo das próximas rodadas. Ele colocou o Eduardo Camavinga no lugar do Bernardo Silva quando precisou ali no segundo tempo para segurar um pouco mais. Tava sem o Tchouaméni e sem o Pichar também, né? Então, são jogadores que dão uma característica um pouco diferente em relação ao Bernardo Silva. O Bernardo Silva também estava meio cansado, né, no jogo, então precisava sair. E acho que tem questões aí para se discutir sobre como vai ser o equilíbrio, mas pelo menos o que a gente viu em campo foi um pouco do que a gente esperava. Jude Bellingham como um meia ofensivo, o Arda Güler caindo da direita para o meio, né? Que é a característica dele. Começa na direita, mas ele é mais meia, né? Vai cair mais para o centro. E o Vinícius acaba sendo quase um segundo atacante, né? É um cara que abre pela esquerda, mas que ele vai mais para direita, para ficar mais perto do Mbappé. Quando a gente olha o posicionamento médio do Real Madrid ao longo da partida, dá para perceber isso. Dá para perceber que o Vinícius quase é um segundo atacante, o Bellingham um pouquinho mais atrás, com o Arda Güler vindo da direita para o meio. Então, na prática, é quase como se fosse um 4-4-2. Não é exatamente, porque não é perfeito, digamos, mas foi o Valverde um pouquinho mais atrás, Bernardo Silva, Bellingham, Arda Güler recuando mais para o meio, com Vinícius e Mbappé ali, mas como você falou, ofensivamente o time sofreu muito, né? Eles se posicionaram em 4-2-3-1, né? O Vinícius ficou bem aberto na ponta. O Arda Güler até fechou mais, que ele é mais meia. Depois entrou o Diomandé, aí o Diomandé ficou também bem aberto na ponta. Até quando entrou o Diomandé, acho que o Vinícius encostou um pouco mais no Mbappé e teve uma participação um pouquinho maior ali nos últimos 15 minutos. O que eu estava falando antes de cair, é que no meio campo jogou o Bernardo Silva, mas estava sem o Tchouaméni e sem o Pichar, né? Que são dois também primeiros volantes que vinham jogando o Pichar da base e o Tchouaméni acho que vai ser titular, acho que esse meio campo vai ser principalmente Tchouaméni e Valverde, mas eu, de novo, gostei do que o Bernardo Silva entregou ali como um dos volantes, é que aí você tem uma compensação que o time ficar com menos pegada no meio campo, mas foi um começo, né, do trabalho aí do José Mourinho, pelo menos conseguiu a vitória, a gente vai descobrir se o Mourinho ainda consegue treinar um clube do calibre do Real Madrid. Mas Vamos para pareceu Inglaterra. mais paz-amor, né, Bonsa? Não sei. Pareceu um time mais coeso também, assim. Ele não pareceu ir para o Né? confronto, né? Como ele já fez em outros momentos. Pareceu ser mais conciliador. Talvez ele. O Mourinho é inteligente. Ele deve ter percebido que um dos problemas do Real Madrid é a falta de conciliamento ali, né? Sim. Então ele deve ter percebido que era isso. Foi para isso que ele foi contratado, né? Então acho que a gente vai ser interessante de ver, né? Se você é torcedor, talvez seja um pouco uma montanha-russa, mas como espectador, como apreciadores de futebol, eu acho que vai ser divertido. Vamos para a Inglaterra, começou na sexta-feira com a vitória do Arsenal sobre o Coventry. Não sei se tem muito que dá para falar sobre isso. O Arsenal ganhou do Coventry, parabéns. 3-0, sem nenhuma dificuldade. O segundo colocado da última temporada, o Manchester City, teve mais dificuldades para ganhar do Bournemouth, fora de casa, né, com um time remendado ainda, né, o Guehi jogou de volante, então não está exatamente ali do jeito que o Maresca está imaginando, contratou o Boadi, né, está prestes a contratar o Boadi para entrar ali no meio campo ao lado do Elliot Anderson, isso vai ajudar bastante, acho que uma coisa que vai acontecer com o City agora, que tem o Maresca, é que os jogadores vão jogar nas suas posições, né, então você vai ter, tipo, dois volantes, um meio atacante, dois pontas e um centroavante. Então vai ter menos invenção nesse sentido, né? Então eu imagino que vai ser algo parecido com Anderson, Boadi, Semenyo, Doku, Foden e Haaland
aí tem o Scherk, tem os pontas, vão jogar nas pontas e tudo mais. Pode ser que de vez em quando o Foden jogue pelo lado, tem algumas opções aí, mas no geral vai ser mais ou menos assim. O Haaland cortou o cabelo, que eu achei uma tragédia, né? É muito difícil de se acostumar agora com o Haaland sem os seus cabelos voando. Ele até perdeu um gol incrível no primeiro tempo, o Guerri perdeu um gol incrível no segundo tempo, mas o City conseguiu essa virada. Mas eu acho que daqui o que chama mais atenção nessa primeira rodada foram as derrotas de Manchester United e Tottenham, né? Porque são dois times do Big Six que tiveram problemas nos últimos anos e havia expectativa para essa temporada, né? Porque o Manchester United terminou bem a anterior, reforçou seu meio-campo, o Tottenham gastou não sei quantos milhões de euros e os dois começam levando pancadas que, assim, a derrota do Tottenham para o Brentford é até ok, quase ninguém dos reforços jogou, né? Começou jogando, o Tonali foi titular, ainda não chegaram os atacantes, beleza. Mas perder do jeito que perdeu, porque quando você olha para o jogo, foi um passeio do Brentford. Não é que perdeu assim, jogou bem, competiu e perdeu de um time que está mais inteiro nesse momento. O Tottenham foi bem derrotado pelo Brentford, e isso é um sinal bem ruim. No caso do Manchester United, eu achei mais uma atuação meio vagabunda, sabe? Entrou meio leve, levou 2 gols de bola parada, tá bom. É um time bem ruim o do Hull City, né? Talvez a gente descubra que não é tão ruim assim, porque ganhou do Manchester United. Mas olhando para os jogadores, parece que é realmente bem ruim. E o Manchester United, assim, os gols, até o primeiro gol, tipo, a bola fica ali viva na área, ninguém vai, sobra e tal. Pareceu que eles entraram um pouquinho desligados, talvez, vamos estrear contra o Hull City, que sorte a nossa. E aí foram pegos no contrapé. O Tottenham foi um pouquinho pior, porque também mostrou muito, assim, você vê as jogadas do Brentford, você fala, tipo, por que o Brentford joga desse jeito e o Tottenham não? Né, o Brentford, o primeiro gol é um gol extremamente bem trabalhado, você tem ali a aproximação, o cara sai da área, abre o espaço, tem a infiltração, o passe para trás, a defesa do Tottenham toda louca, outras jogadas assim de contra-ataque e tudo mais. Eu achei um Brentford muito acima do Tottenham e me assustou um pouco. O Richarlison não foi bem, tem, eu nem acho que ele foi tão culpa dele o segundo gol, assim, ele recebe a bola de costas, ele demora um pouco para soltar, mas dava para o Bergvall ter matado a jogada. O Bergvall Kinski fez um botezinho fofo, né? foi. O Kinski também falhou, e assim, confesso que quando o Vicário saiu, eu pensei, quem que vai ser o goleiro do Tottenham nessa temporada? E vai ser o Kinski mesmo, né? Ele falhou no segundo gol, no terceiro ele deu o rebote, mas teve um desvio na cara dele, a bola pega na cara dele, não foi culpa dele. Mas não é o goleiro, assim, que gastou tanto, né? E não sei se ele é exatamente o goleiro para ser titular do Tottenham. Mas, de novo, assim, primeira rodada, a maioria dos reforços ainda não está integrada no time, tudo bem, beleza. Mas foi um começo um pouco assustador do Tottenham. Nossa, foi bem assustador e eu acho que é bem preocupante, assim, mesmo com todas as questões que a gente pode colocar, mas o time tomou um vareio, né, do Brentford, e eu acho que é bem preocupante, como eu acho que é preocupante o caso do Manchester United também, porque eu acho que entrou um pouco mole mesmo no jogo e tomou os gols, e aí correr atrás é difícil mesmo. Mas por que entrou mole, né? E também na hora que precisou Não correr sei. aí na hora que precisou correr atrás também, não é que Sim. também amassou o Ru, colocou o Ru nas cordas, assim, fez uma pressão como era esperado, mas achei que ficou bem aquém do que deveria, mesmo considerando que ficou muito com a bola porque o Ru abdicou de jogar, não conseguia, né? Eu achei uma atuação bastante fraca. Não foi uma boa ideia o Matheus Cunha como referência ofensiva. Eu acho que perdeu o Matheus Cunha vindo de trás, que estava sendo o melhor dele. O Dorgu como ponta esquerda foi uma solução usada na temporada passada, mas que não funcionou dessa vez. E eu continuo achando que, assim, eu entendo você improvisar e funcionar, mas, assim, o Manchester United tem que ter
capacidade de ter um jogador na ponta esquerda que não seja um lateral esquerdo improvisado. E só dá para surpreender uma vez, né, Lobo? Assim, o mesmo golpe não funciona 2 vezes contra o Cavaleiro, ou sei lá como que era isso. Mas, tipo... eu entendo que você ter essa opção aí para eventualmente usar, mas se é a sua primeira opção, começar a temporada, ruim, né? Eu entendo que a situação do Rashford não é exatamente... Eles não estão exatamente em paz, né? O Rashford foi bastante agressivo nas declarações quando saiu e tudo mais, mas você tem o cara lá, né? Então, ele estava jogando no Barcelona, assim, e foi bem no Barcelona. Então, também não acho que faz muito sentido você ficar segurando o jogador ali. Eu entendo, o Matheus Cunha como opção ofensiva, eu até entendo, considerando que o Sesco não parece que está bem ainda, fisicamente e tal, que eu também não sei porquê, né? Porque não é que não é que ele estava na Copa do chegou Mundo. Na semifinal, né? Mas, enfim, eu acho que... E mesmo o Rashford, como centroavante, talvez fosse uma opção melhor, mas eu ainda entendo... eu acho que o Carrick vai ter que mostrar mais armas, né? Ele colocou um time que não funcionou. Não funcionou nem na saída do jogo e nem quando estava perdendo por 2-0. A sensação nunca foi, em nenhum momento do jogo, principalmente o segundo tempo, que a gente já viu começando com 2-0 para o Hull, em nenhum momento do segundo tempo você falou, nossa, acho que vai empatar. Não passou perto disso. Então, e eu acho que é um pouco que a gente pode falar do Tottenham, né? Não teve um momento do jogo contra o Brentford que falava, vixe, agora se fizer esse gol aí vai complicar. O Brentford vai se complicar porque o Tottenham tá com tudo. Então, acho que o mais preocupante para esses dois times é isso. A perspectiva não foi em nenhum momento que eles estavam bem e vão conseguir reverter, né? Inclusive, o Igor Thiago perdeu um pênalti, né? Então poderia ter sido 4-0 para o Brentford. O Fernando Andrade, muito a dizer sobre Tottenham e Manchester United. Ele também não acredita no Kinski, né? E o Sócrates, doutor Sagaz, diz que é o Jandrake Speak. Ele pergunta do Marmoush e do Savinho se vem, parece que sim, não vale a grana, também acho. Não acho que vai resolver os problemas dos Tottenham, mas vamos ver ainda, também é um time no começo, né? O Fernando Andrade também lembra aqui do Rashford e pergunta se tem os... Não tô reclamando não, Fernando, não tem problema, pode participar à vontade. E pergunta se tem o Zirkzee lá na frente também, tá lá ainda assim, ele tava no banco de reservas, mas faz tempo também que não tem muito espaço aí no elenco do Manchester sendo cotado para sair, United. Né? Tá sendo cotado para sair. O Liverpool empatou com o Newcastle, inclusive fiquei sabendo, viu, Lobo, que teve muito bolo lá na watch party do ministro com a embaixada britânica, né? O ministro Alexandre Padilha, nosso ouvinte aqui, que é grande torcedor do Liverpool. Que a gente descobriu que é grande torcedor do Liverpool. Ele não ficou satisfeito com a atuação do Liverpool, tenho certeza. Eu vou falar uma coisa. Eu tive paciência na temporada passada, no mercado principalmente, porque eu senti que o mercado do Liverpool estava pela metade. Eu não via a visão mais ampla, mas eu gostava dos jogadores individualmente, do Isaac, do Wirtz, do Nketiah, do Frimpong, do Kerkes, e a diretoria tinha crédito, né, pelas contratações que fez durante a era Klopp, pela maneira como contratou e pela até austeridade em não fazer loucuras. Então, quando ela gastou esse dinheiro, eu falei, tá, acho que eles têm um plano. E eu achei que o plano ia ficar claro no segundo mercado, né? Porque, como eu disse, aquele pareceu um mercado em que o Liverpool estava injetando talento, oportunidades, um time que precisava de renovação, e que no segundo ia ficar um pouco mais claro. Tá acabando o segundo, falta uma semana, e a visão não está clara, né? O Liverpool está empacado no Barcolá faz semanas, deve trazer mais um ponto além dele também, o Quintê, o Mibaie, mas são jogadores para repor ainda saídas, né? Um para repor a do Luiz Dias, que não foi reposto ainda, e a outra para repor a saída do Salah, que foi o melhor jogador do Liverpool durante muitos anos. O problema é que nada disso me diz como que eles pretendem jogar,
Porque o, o primeiro problema é o Isaac e o Ekitike, né? Você contratou o Ekitike e depois você contratou o Isaac porque o Isaac estava disponível. Então, beleza. Mas os dois dificilmente, não é que dificilmente jogam juntos. Dá para você colocar o Ekitike nos lados, dá para jogar o Isaac pelos lados, mas os dois são melhores como centroavante. Então aí já começa um problema. O segundo é que o outro jogador mais caro que você contratou é o Wirtz, que tem que jogar de camisa 10, porque é a melhor posição dele. Você não vai pagar a grana que você pagou no Wirtz para esconder o cara na ponta esquerda, para colocar mais para trás. Ele tem que ter essa liberdade para jogar como camisa 10. Então você parte de um time que tem que ter um camisa 10 e um centroavante. Só que isso causa consequências em todo o resto do time. Porque com o Wirtz de camisa 10 e um centroavante, você tem que jogar no 4-2-3-1. E ficou muito claro na temporada passada, e de novo nesse jogo contra o Newcastle, que o Gravenberch e o Szoboszlai não sabem jogar como os primeiros volantes, como double pivot, né, como eles dizem. Os dois não são bons nisso. Eles têm outras qualidades, eles são bons jogadores. O Szoboszlai é o melhor jogador do Liverpool desde o começo da temporada passada, mas ele eles não encaixam nessa formação que é necessária para ter o Florian Wirtz. O Gravenberch, ele não é primeiro volante de recuperação, ele não é primeiro volante de cobrir espaço, ele é primeiro volante de sair de pressão. E o Szoboszlai, ele é muito agressivo na sua pressão, então ele vai e aí ele deixa espaço nas suas costas. E aí o que acontece, invariavelmente, aconteceu várias vezes com o Newcastle, e não foi só nesse jogo contra o Newcastle, aqui. Esse jogo contra o Newcastle mostrou os mesmos problemas que o Liverpool teve no começo da temporada passada. Que aí você passa desses dois volantes e você pega a defesa do Liverpool no contrapé, correndo para trás, né? Tendo que fechar espaço e ver para onde o jogador que está puxando o contra-ataque vai mandar a bola. E essa defesa do Liverpool também não sabe jogar assim. Né? Tem jogadores que sabem jogar assim, tem jogadores talentosos que sabem jogar com linha alta, jogando zagueiros que são bons nesse contrapé, que são bons nessa recuperação. O Van Dijk de 36 anos, o Frimpong, o Kerkez e o X, não sabe, que jogue ao lado do Van Dijk, não conseguem jogar assim. E eu sei porque na temporada passada inteira eles não conseguiram. O Liverpool do Slot só conseguiu estancar a sangria e somar os pontos para se classificar para a Champions League quando botou o Wirtz na esquerda, voltou com 3 no meio campo e montou um time mais equilibrado. E aí, assim, qual que é o plano? Porque não parece que as movimentações do mercado estão sendo feitas para corrigir essas falhas. Você vai trazer mais 2 pontas? Legal, o Liverpool precisa desses 2 pontas. Mas se é para jogar com 2 pontas, com o Isaac, com o Wirtz, e aí o Ekitike vai voltar no ano que vem, no fim do ano. Então você está trazendo 2 pontas, o Wirtz, o Isaac. Você precisa de primeiro volante, que saiba jogar desse jeito. Você precisa de zagueiros laterais que saibam jogar desse jeito. Só que você acabou de contratar também os seus laterais titulares, né? E você tem os principais jogadores como um dos seus primeiros volantes. Para onde vai o Szoboszlai nessa? Não estou nem falando do McAllister ainda. Então, eu estou extremamente confuso em relação à montagem desse elenco do Liverpool. Eu não faço ideia do qual que é a visão para esse time, que não seja só acumular jogadores que eles viram lá que tem bons números, ou que são talentosos, ou que estavam disponíveis, porque nesse momento não parece ter um norte para a montagem de time do Liverpool. Eu até queria que você respondesse o Augusto aqui, que perguntou: tem explicação essa vontade do Liverpool de vender o Gakpo? Acho que esse jogo, enfim, nos ajuda um pouco dessa linha que você falou, né? Assim, o Gakpo, ele não é tão ruim quanto a torcida do Liverpool acha, é que ele foi jogado numa situação ruim na temporada passada, em que ele basicamente se tornou o substituto do Luiz Dias, né? E enquanto o time inteiro estava mal, ele também teve algumas atuações. E ele é um jogador um pouquinho irritante, né? Ele tem muita qualidade, ele consegue tirar gols do nada, como ele fez nesse jogo contra o Newcastle, mas ele também é um cara que prende muita bola, ele sempre tenta a mesma jogada. Então, assim, eu não acho que eu não consigo explicar por que o Liverpool quer tanto vendê-lo. Acho que é mais uma questão de vão chegar titulares, né? Para a ponta. Tem o Munhoz e tem o Nigo Morra, que são 2 jovens, que vão ser os reservas que o Liverpool vai querer desenvolver, se chegarem realmente 2 titulares. Então meio que não tem espaço para o Gakpo
nesse elenco, e acho que ele não é tão bom assim também, que você precisa barrar a evolução de um jovem. Acho que ele pode ser acho até que se dependesse de mim, eu segurava até janeiro, porque ele pode ser opção ao Isaac como centroavante, enquanto o Ekitike se recupera. Mas é que o Gakpo não. Eu acho que pega um pouco demais no pé dele, mas ele não é assim excepcional também, se vender para quem quer que seja. Acho que o Liverpool sobrevive. O meu problema é principalmente qual que é aonde que está querendo chegar, né? Qual que é o time que visualiza? Porque se o time que o Liverpool visualiza é dois pontas, Wirtz, Isaac, Szoboszlai, Gravenberch, Kerkez, Frimpong, Van Dijk e Jake, vai ser isso o tempo inteiro, né? É, a temporada inteira de novo, porque esses problemas não foram modificados. A menos que o Iraola, sei lá, desenvolva um sistema de pressão. Até achei que o Liverpool, no geral, foi um pouquinho mais incisivo no ataque, mas eu não achei mais intenso, eu não achei que foi o rock and roll que tinham prometido. Então, a menos que o Iraola desenvolva um super esquema de pressão e tal, para compensar esse tipo de coisa, eu acho que esse é um time do Liverpool que vai continuar sofrendo essas bolas de contra-ataque, vai continuar sofrendo para controlar o jogo como vinha fazendo no começo da temporada passada, até o Slot fazer alguns ajustes, só que aí o time ficou pior no ataque. Enfim, esse é o meu desabafo em relação ao mercado do É, Liverpool. e eu acho que tem o que corrobora o que você está falando, é que quando a gente olha o banco do Liverpool, né, Bonsa? Não é que tem muitas opções, né? Quem que vai jogar no lugar no Gomorra ali? Só tinha o Victor Munhoz para fazer essa função, né? Do banco mesmo, e eu acho que esse é um problema. Se você gastou tanto, né? Você não ter opções para Essas jogar ali opções desse são. jeito, né? Se você quer jogar desse jeito, como você falou, ninguém obriga o Liverpool para jogar assim, né? Você pode jogar de outro jeito, mas se você quer jogar com o Wirtz e com o Isaac nas melhores posições deles, você tem que pensar o time para se adequar a isso, né? É que esses jogadores, teoricamente, estão vindo, né? É que, sei lá, quando que você vai desistir do Barcola e falar, olha só, talvez não dê, né? Porque faz semanas já, né? E todo o mercado do Liverpool travou por causa disso. Mas, teoricamente, os pontas estão vindo, né? Os pontos que seriam essas opções. Mas o meu ponto é que acho que tem problemas nos outros setores também. Né? Só trazer dois pontas não vai resolver. O Liverpool precisa de volantes que saibam jogar desse jeito. Precisa de zagueiros e laterais que saibam jogar desse jeito. E não está e não só não está trazendo, como acho que nem faz sentido trazer, porque acabou de contratar jogadores para as laterais, né? Então, sei lá, eu acho que é uma questão. Só para terminar a Premier League, a Aston Villa levou uma pancada também, né? 4-0 do Brighton, que é um dos times aí de meio de tabela que eu acho que podem brigar lá em cima nessa temporada, junto com o Brentford. E o Aston Villa tá só muito dizimado, né? Perdeu muitos jogadores importantes, mais até do que se imaginava. Ainda tem a questão do Watkins, o Emery teve que responder depois do jogo sobre o Watkins, falou, pergunta para ele, sei lá. Então tá um pouquinho difícil aí a vida do Aston Villa, pelo menos nesse começo. Ainda deve trazer jogador, ainda tem que montar basicamente um time novo inteiro, né? Então aquela continuidade não vai ser exatamente tão boa assim. Na Itália, Felipe Lobo, nenhuma surpresa, né? Acho que a maioria dos resultados aí foram esperados, né? A Inter goleou o Monza, então começou como tinha acabado a temporada passada também, né? Sendo implacável nesses jogos em que a Inter tem que vencer. A Udinese arrancou um empate com o como time de Champions League e tudo mais, começou com um tropecinho. O Napoli ganhou do Genoa, a Juventus ganhou do Frosinone, com o gol do Bremer, e com o Spalletti dizendo que o Colomboani perdeu um gol na pequena área, né? E aí o Spalletti disse: Olha, acho que tem um motivo para ele não ter jogado muito nos últimos 2 anos. O que eu achei uma gestão de elenco brilhante do Luciano Spalletti. Elogiou também, lógico, o Colomboani, mas essa foi a declaração que mais chamou a atenção. A Atalanta ganhou do Sassuolo por 2-1 e o Milan do Rubem Amorim ganhou do Torino por 2-1. Teve gol do Alfádio Cissé, um garoto de 19 anos que estava estreando na Série A. E o Rabiot saiu do banco de reservas para dar assistência para o Cissé e para marcar o segundo gol. No geral, uma estreia boa do Milan num jogo difícil. O Torino é forte em casa,
e o Milan conseguiu começar com os 3 pontos. Nenhuma, como você falou, nenhuma surpresa, né? Monza, sabe qual Monza que é implacável? É o Monza 92. Aquele Monza Certo. 92, câmbio automático, aquele lá era um Monza implacável. Até não foi um jogo tão fácil quanto se esperava no primeiro tempo para Inter, mas enfim, acabou indo bem. O Pio Expósito claramente se mostrando um jogador capaz de brigar por posição, então a dupla Lautaro e Marcos Thuram é muito boa, mas o Pio Expósito já na temporada passada mostrou que tinha resolvido esse problema de não ter um reserva, né? Ele jogou muito bem e tem uma questão na lateral direita da Inter, na ala, né? Porque o time perdeu o Dumfries e trouxe o Spence, mas o Spence ainda não pôde jogar e não tem outro jogador que faz a função. Na temporada passada, o Kivu jogou com o Luiz Henrique e nesse jogo jogou com o Andy Diouf, que é um meio-campista improvisado como ala. Foi muito bem, inclusive, mas eu acho que precisa ter uma opção ali. Talvez na própria base, enfim, eu acho que vai ter que desenvolver, buscar um jogador para essa ala direita que seja um jogador mais da posição, né? Não seja um improviso, mas Çalhanoğlu muito bem, enfim, era esperado que a Inter passasse por cima do Monza, que é um time que vai brigar para não cair, né? Acho que o Napoli sofreu mais do que eu esperava. Não que eu esperasse muito do Napoli, porque o Napoli com o Allegri vai ser um time que sofre mesmo, né? O Allegri faz os times dele sofrerem um pouco, às vezes os torcedores também. Mas o Genoa é um time que não oferece muita resistência e mesmo assim os gols do Napoli saíram só na reta final, né, do jogo. Uma falta ali que sobrou para o De Bruyne, também o Vergara, que eu acho que é uma opção, a gente até tinha falado, né, que ele tem sido uma alternativa ao De Bruyne mesmo, e foi bem, acho que o Napoli consegue esse resultado que é importante, começa vencendo. Acho que teve o Milan, que foi muito bem. Eu acho que o Milan, apesar do resultado ter sido apertado contra o Torino, apertado no placar, né? Mas o gol do Torino sai só no final. Eu acho que o Milan mostrou uma consistência que era uma das coisas que a gente mais falou. O Milan sofreu com falta de consistência na temporada passada. Não só a consistência de resultados, mas principalmente de atuações. Atuações do Milan ficaram muito abaixo na temporada passada, tanto coletivamente quanto individualmente. Os melhores jogadores não conseguiam atuar bem. E ao contrário do Manchester United, esse time tem muito a cara desse esquema que o Amorim gosta, de um 3-4-3 ou um 3-4-2-1. Tem jogadores que se encaixam muito bem nesse tipo de jogo, né? Então eu acho que tem mais condições de prosperar nesse esquema do que tinha no Manchester United, que parecia que os jogadores eram meio que forçados a atuar em funções que eles não eram os melhores, né? O Rabiot é muito bom jogador, acho que ele vai obviamente ser titular desse time quando as condições forem ideais para ele. Eu ficaria muito de olho no Bartesag, que é o lateral esquerdo, joga de ala também, né? Eu acho que ele é um jogador muito bom da base do Milan, lateral esquerdo, inclusive para a seleção italiana. Eu acho que é um jogador que vai aparecer aí mais adiante. O Luka Modric começou no banco também, então ainda não está no ideal, mas o trio defensivo do Milan é muito bom. O Gila contratado junto a Lazio, o De Winter e o Pavlovic é um trio muito forte, jogadores muito bons tecnicamente, sabem sair jogando. Então acho que funciona muito para esse estilo. Assim como na Inter, e acho que até pior no caso do Milan, falta alguém na ala direita. Jogou o Chukwueze, que é um atacante adaptado para a ala. Ele é muito bom, ele fez uma boa atuação, mas eu acho que precisa ter outra opção ali. Não tem nenhum lateral direito no elenco do Milan. Nenhum. Zero. Então, assim, não dá para você ter uma temporada inteira sem um jogador da posição. Você precisa ter pelo menos um. É bom ter dois, mas se você não tiver um, eu acho muito difícil, né, sobreviver. Porque tudo bem, quando o Chukwueze não puder jogar por qualquer motivo, você vai fazer o quê?
Então, assim, não dá para ser desse jeito. Eu acho que dá para improvisar e faz parte improvisar. Todo time precisa improvisar às vezes, mas vai precisar de jogadores por ali. Tá se falando da saída do Samuel Rich, eu não mandaria o Rich embora. Eu acho que ele é um jogador bom para o Milan, pode fazer diferença. Ele não é um grande craque, mas é um jogador que ajuda bastante. Então eu manteria. E acho que das outras coisas, assim, a Juventus... A atuação do Colomani foi ruim, né? E eu entendo a cobrança do Spalletti, mas ela devia ter sido feita a portas fechadas, né? Eu não gosto muito desse tipo de cobrança. Ele tem razão, tá? O que ele falou, ele tem razão. Mas é o tipo Com de coisa certeza que tem um motivo. você não fala isso no primeiro jogo do cara, quando você fez o Sim. maior esforço para contratar esse cara, né? Ele tem razão. De fato, o Colomani talvez achasse que ele era muito melhor do que ele é. Ou que ele é um jogador tão decisivo quanto ele acha que ele é. Ele é muito bom jogador. E ele mostrou isso na primeira passagem pela Juventus. Mas quando ele foi para o Tottenham, ele se afundou junto com o Tottenham. Ele não foi capaz de, por exemplo, ser melhor do que o Richarlison. E a gente estava falando que o Richarlison não vem atuando bem. Já não atuou bem na temporada passada. E ele não conseguiu ser melhor que um Richarlison que nem foi o melhor Richarlison da vida dele. Então, eu acho que tem um motivo aí. É que esse é o tipo de coisa que você fala pro cara, né? Eu acho que eu vou destacar aqui, além do Bremer, Bonsa, o Bremer fez o gol da vitória e, de novo, foi muito bem. Ele é um jogador muito importante da Juventus, mas o Douglas Luiz, ele fez uma boa pré-temporada. Eu estava na expectativa para ver se ele ia jogar, né? Porque ele jogou quase toda a pré-temporada com o titular. Mas eu fiquei na dúvida se era uma questão dos desfalques, se na hora que tivesse mais opções ele jogaria. E ele jogou, e jogou bem. Ele fez um bom jogo. O Douglas Luiz é um jogador que a gente vale ficar de olho, porque ele é um jogador selecionável. Assim, a gente fala muito de meio-campistas, faltam meio-campistas. Ele é um jogador muito bom de meio-campo. Ele é técnico, ele é forte fisicamente, ele preenche um grande espaço do campo ali. Então eu acho que ele é um jogador para a gente ficar de olho. Ele fez essa boa pré-temporada, começa jogando como titular ao lado do Locatelli, é uma boa dupla. Talvez ele consiga, depois de um ano, fazer o que ele foi contratado pela Juventus para fazer, né? Ele foi contratado justamente porque ele era um jogador que chamou a atenção já jogando no Aston Villa, passou 2 empréstimos aí que não deu muito certo, né? No Forest e no próprio Aston Villa, mas acho que é um jogador que vale ficar de olho. Acho que os principais destaques. A Roma joga daqui a pouco, né? Então a Lazio está jogando agora e está vencendo. Exatamente. Para terminar, vamos falar um pouquinho de Alemanha e França. Na Alemanha foi fim de semana de Supercopa, né, da Alemanha, no estádio do Borussia Dortmund. E assim, não é legal começar a temporada, né, perdendo do Bayern em casa, porque meio que lá vamos nós de novo, né? Mas agora o Borussia Dortmund ganha um pouco da minha paciência, porque tá tentando fazer, né, desenvolver uma garotada, né? Então jogou o Gadu na defesa, o cara tem, tipo, 19 anos, começou com o Samuel Inácio e o Caretsas como os meias atacantes, então, tipo, tá bom, vai. Tem espaço aí para crescer, até porque o Constantellias, por exemplo, entrou no segundo tempo, deu um lindo passe pro Svensson no gol do Fábio Silva, que eu, sinceramente, assim, eu perdi a conta de onde o Fábio Silva tava jogando. Eu juro por Deus, eu vi esse gol, falei, nossa, ele tá no Dortmund. Tá na temporada passada já, né? Mas o Fábio Silva rodou tanto desde que foi contratado pelo Wolverhampton. Então, assim, tem algumas coisas aí que o time do Niko Kovac está tentando. Lógico que ainda não está ao nível do Bayern de Munique, perdeu só por 2-1, mas foi um 2-1 assim que poderia ter sido mais, né? O primeiro tempo, o Bayern teve chance atrás de chance, atrás de chance, atrás de chance, podia ter chegado até goleando ao intervalo, né? Depois o Dortmund reagiu, mudanças no intervalo, o Dortmund teve uma pressãozinha ali no fim, até quase que o Neuer entrega o empate, mas o Dortmund não foi assim uma super atuação, mas mostrou um pouquinho de poder de reação, enquanto do lado do Bayern de Munique é um dos melhores times do mundo, né? Tava quase inteiro, ainda faltou. O Nathaniel Brown jogou que é lateral esquerdo, né? Jogou por dentro como meio atacante, mas o Olise fez um golaço, o Luiz Dias exigiu boas defesas, o Harry Kane tentou um gol do meio campo,
tá todo mundo lá e o Bayern vem de novo para mais um título da Bundesliga. Pelo menos concorrer, né? Não é nenhuma surpresa, né? A gente sabe que eles vão ser os concorrentes de novo, favoritos ao título. Eu tô curioso para ver o Saibari, ele entrou no final ainda, né? Vamos ver mais ao longo da temporada de como ele vai atuar. É um jogador que tem bastante potencial. Eu concordo com você. Eu acho que dá para ter mais paciência com o Dortmund nessa temporada, porque ele está apostando na fórmula que consagrou esse clube, né? Nesses últimos 20 anos. De ser um time que aposta em garotos e normalmente leva um tempo para esses caras conseguirem se desenvolver. Eu entendo. Você tem o Guirassy, que é um jogador que é mais experiente para fazer os gols, ser a referência ofensiva. Você tem um jogador que acho que a Itália vai ficar acompanhando bem de perto, né? O Samuel Inácio. É um jogador que é visto como alguém com potencial, né? E acho que tem que ficar acompanhando de perto mesmo, para ver, enfim, que ele pode render. Ele já jogou pela seleção italiana, inclusive, agora em junho. A Itália acho que ficou com medo de perder o jogador, porque ele está no Dortmund, tá? E já está há bastante tempo, pode, enfim, você perder para a Alemanha, mas o Samuel Inácio é um jogador que é um meia, né? É um tipo de jogador que a Itália não tem muito, né? E eu acho que tem um potencial bom aí do Dortmund. Eu espero que seja algo interessante. O Nimecha e o Bellingham, o Joby Bellingham, né? Podem formar um meio-campo bom, já fizeram isso na temporada passada. Então eu acho que tem potencial aí. É um time que não está pronto, o Bayern é muito superior, né? Mas vamos ver. Acho que pode ser que o time não desenvolva, nem todos esses jogadores podem chegar no nível que se espera deles, e aí o time vai ficar desequilibrado. Mas eu acho que é uma aposta válida em um mercado que você tem que concorrer com o Bayern. Eu acho que esse é um caminho que faz sentido para o Dortmund, né? Então vamos ver se vai funcionar, né? Talvez não funcione contra o Bayern, mas pode funcionar no resto do campeonato, né? Mas faz mais sentido do que, como diz o Vinícius Para aqui, né? Que se perdeu muito contratando jogadores de segunda mão. Acho que teve um momento que estava contratando muitos jogadores prontos, já mais de 27, 25, 26, 27 anos, que não eram do nível, né? E aí essa questão, você vai contratar jogador de 26, 27, o Bayern contrata melhores, então você nunca vai chegar lá, você nunca vai conseguir competir, é melhor tentar. E o Dortmund nunca deixou de desenvolver jovens, é só que para mim pareceu muito claro que o foco mudou nessa temporada para priorizar mais isso do que essas contratações de jogadores nota 6 e 7 do resto da Bundesliga. Na França, dois velhos conhecidos de torcedores brasileiros, Lobo, estrearam com vitória. O técnico David Ancelotti ganhou no comando do Lille contra o Angers por 2-0 fora de casa, e o Filipe Luiz ganhou no comando do Mônaco, do Le Havre, também fora de casa. No Lille, o Olivier Giroud fez um dos gols, e no caso do Mônaco, o Eric Dier fez o gol. Dois veteranaços aí que estão jogando lá no futebol francês. O Lens e o Olympique de Marseille tiveram as principais vitórias da primeira rodada. O Olympique de Marseille goleou o Estrasburgo por 4-0 e o Lens fez 5-2 em cima do Auxerre. O Lyon bateu o Toulouse fora de casa por 2-0 e, graças a Ferran Torres, que mais uma vez saiu do banco de reservas para decidir, o Paris Saint-Germain arrancou o empate por 2-2 contra o Rennes, né? O Paris Saint-Germain que não ganha um jogo desde que a gente falou que eles estavam, né, tão fortes quanto nunca, continuavam fortes e tal. Matamos o Paris Saint-Germain. Mas o Paris Saint-Germain não teve aí uma grande estreia nessa temporada, mas essa foi só a primeira rodada também do Campeonato Francês. É isso. Ferran Torres vestindo a camisa 9 e tudo, né? Entrou e fez os gols. A gente falou, ele é um bom jogador, né? Assim, e eu acho que também o PSG, como a gente já falou temporada passada, né, Bonsa? Entra no Campeonato Espanhol. Francês. No Campeonato Francês com a segunda marcha, assim, né? Andando assim abaixo do limite de velocidade, né? A gente, enfim, eu não dou mais como
muita bola para esse começo do PSG, porque eles sempre economizam um pouco de combustível no começo do campeonato. Vamos ver como é que vai ser. Assim. Não dá para tirar grandes conclusões, mas eu estou bem curioso para o trabalho do Felipe Luiz no Mônaco, porque acho que por ser um brasileiro, é um cara... O Tim Vickers destacou isso outro dia, né, Bonsa, que tem poucos jogadores brasileiros que acabam a carreira e querem ser técnicos, né? É muito comum na Argentina e em outros lugares. No Brasil não é tanto, né? A gente não tem tantos jogadores. Tem menos com certeza. Tem um número bem menor, especialmente dos jogadores do alto nível, né? A gente tem muitos ex-jogadores treinando, mas são poucos. Renato Gaúcho, por exemplo, caras desse nível super alto que resolvem virar treinadores, né? A gente tem muitos ex-jogadores de um outro patamar, né? Na Itália, coitados, eles vai demorar 30 anos até eles conseguirem ter um campeonato italiano sem um campeão mundial como técnico. Pois é. Vai ser impossível. Assim, tem um monte. Tem uns 6 ou 7. O Fábio Grosso estreou agora também. A classe de 2006. O Abate não é campeão mundial, né? Mas o Abate também estava estreando nessa temporada. Na Inglaterra também é a mesma coisa, né? Todo mundo tentou. Aqui nenhum deu muito certo. Agora o Lampard está tentando reconstruir sua carreira no Coventry, né? Mas o Gerrard tentou, o Rooney tentou, agora o Carrick tá tentando também. Gary Neville tentou, né? Lembra? Ele depois desistiu, porque o negócio dele é cornetar, né? Exato. Então, o Rooney, né? Mas é verdade, o Brasil, jogadores desse nível, a gente deveria estar tendo Kaká técnico, né? E a gente não está. Tem o Rogério Ceni, né? Que foi um desses jogadores que... É um dos poucos, né? Um dos poucos. Naquela geração de 2006, assim, 10, realmente... se a gente pegar jogadores de seleção brasileira que viram técnicos, são poucos, né? Assim, se a gente pensar os jogadores conhecidos de seleção, então, sei lá, um Rivaldo já teria idade para ser um técnico, se ele quisesse. Tal. Ronaldinho, enfim. O Ronaldo foi para outro caminho, né? Virou dirigente, mas... o Romário tentou, né? O Romário tentou pouco, né? Mas tentou tentou um pouco. Tanto quanto ele tenta promulgar leis, né? Acho que ele gostou mais. Acho que como senador ele se viu mais, né? Assim, você trabalha pouco e ganha muito, então acho que ele gostou mais, né? Treinador é um trabalho de muita pressão, né? Ser senador, aparentemente. Teve muitos que foi para dirigente, né? César Sampaio, Roque Júnior, Juninho. O César Sampaio até trabalha em comissão, né? Em comissão técnica, mas não diretamente como técnico, mas ele fez parte da comissão do Tite, faz parte da comissão do Santos, né? Permanente. Sim. Mas, enfim, de fato, a gente não tem tantos e acho que seria bom ter, porque uma das razões da gente ter mais treinadores argentinos, por exemplo, atuando no mercado europeu, é que você tem esses caras que o nome ajuda muito. Para quem joga futebol manager, né, bom, quando você coloca que você é um ex-jogador de classe mundial, as portas abrem muito mais fácil para você, né? É muito mais fácil para um cara desse patamar, né, receber oportunidades, né? E não é nem isso, nem só isso, né? Não é só... E você também tem, tipo, essa porta de entrada, tipo, às vezes no clube que você treinou, né? Às vezes você... Ou na liga que você jogou, porque lembram de você e tal. Então, sei lá, algum jogador poderia ter... Que nem o Felipe Luiz, né? Que poderia em outro cenário, né? Que nesse momento o Atlético de Madrid tá obstruído, mas em um outro cenário, em que não tem um treinador que vai ficar lá por 58 anos... ele poderia ter uma abertura no Atlético de Madrid ou em outro time espanhol, porque lembram do Felipe Luiz e tiveram contato com o Felipe Luiz. Isso ajuda também nessa transição do treinador para a Europa, né? Você não tem que começar do zero, né? Então, o Diego Simeone, por exemplo, começa no Catania, então você tem uma história ali na Itália e tal. Então você tem essas situações que ajudou. O Pochettino, que quando vai para a Espanha, vai para o treino espanhol, né? Onde ele já tinha jogado. Então, ele foi um jogador importante espanhol. Então você está mais aberto para dar uma oportunidade para um treinador jovem que você conhece como pessoa. E os treinadores brasileiros, como você disse, os ex-jogadores brasileiros não virando treinadores, acabam não existindo, né? Esse tipo de oportunidade. O Kaká já teria treinado o Milan, né? Se o Leonardo, por exemplo.
O Não, é Kaká já porque, teria por levado o exemplo, Milan, se ele é quisesse. muito mais difícil para um cara como o Rafael Guanais, por mais que ele faça um excelente trabalho e tudo mais, como fez, ele não tem um nome para pegar, né? Sei lá, o Coventry, né? É É, difícil sim. para um cara que não tem esse passado. Lembrar aqui do Belletti e do Silvinho, o Belletti está no Barcelona B, né? Mas teve dificuldade um pouco no começo, mas ele tá treinando lá, o Busquets agora virou auxiliar dele, e o Silvinho tá na Albânia, é verdade. Mas são poucos, né? A gente tá falando aí de... A gente conta nos dedos jogadores de seleção que resolvem virar treinadores, né? A maioria parece não querer, talvez porque a nossa realidade no Brasil com treinadores seja muito mais cruel e bruta, né? A gente viu o Felipe Luiz ser campeão de tudo e demitido 2, 3, 4 meses depois, 5 meses depois. Então, assim, também talvez isso não incentive muito, né? Mas eu acho que até tem melhorado, assim, os cursos para jogadores estão saindo, o Alex está tentando ser técnico, é um jogador de seleção, está tentando virar técnico aí, não teve medo de trabalhar, né? Foi pro Operário, enfim, não ficou escolhendo trabalhos só os clubes mais importantes, mas é uma realidade difícil mesmo, então nem todos querem, né? Silvinho deixou a Albânia, né? Tá livre É no verdade. mercado. Treinou Tá a livre no Albânia até o mercado. último ciclo. Daqui a pouco aparece aí um clube brasileiro. Mas, por exemplo, o Acho que Gadiardo não quis pegar o Mônaco. O não. Felipe Luiz quis, né? Saindo do Flamengo, que é um time equivalente a sair do River Plate, né? O Galhardo não quis dar esse passo atrás, né? Ele não foi Não só nem quis. o Mônaco, teve outros clubes também que se interessaram, O Marseille, mas né? ele O não. Marseille O tentou Marseille, também. acho que chegou a estar na lista do Southampton em um momento aí, que tudo bem, Southampton não precisa, né? Mas o Mônaco, o Marseille, tipo, clubes ali de segundo patamar, acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais aberto, porque é uma porta de entrada, né? Você tem, lógico, ele vende o River Plate como o maior treinador da América do Sul naquele momento, mas tem essa adaptação que talvez você precise dar um passinho um pouquinho para trás. Vamos nessa, mas Vamos já nessa. falamos sobre tudo que precisávamos falar. A gente sempre pede que vocês, se quiserem contribuir, se quiserem colaborar com o projeto do Meio Campo, vocês podem se tornar membros do nosso canal aqui no YouTube ou assinar a nossa newsletter lá no Substack. Terça-feira, amanhã, a newsletter é enviada apenas para assinantes. E na sexta-feira a gente envia para todo mundo. Pelo clube de membros no canal, você também pode ter acesso a newsletter exclusiva. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, você também pode só espalhar a palavra, contar para os seus amigos, contar para todo mundo que você gosta do conteúdo do Meio Campo. A gente manda uma newsletter amanhã, terça-feira, e na quinta-feira, às 7 da noite, a gente volta com tudo que rolou nessa semana. Muito obrigado ao Felipe Lobo, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Nós voltamos na quinta-feira. Valeu!